Shalom a todos. Eu sou o Rabino Itzhak Shapira da Ahavat Ami International. Desde 7 de outubro, tenho liberado para vocês atualização profética após atualização profética, livro após livro, com o entendimento dos eventos do fim dos tempos, do que aconteceu em 7 de outubro, depois no conflito com o Irã. 3 anos antes, preparei vocês para o que está por vir. Este vídeo que estou lançando hoje ao público em todos os idiomas é uma atualização importante sobre o que virá a seguir. Não de acordo com o que eu digo, mas de acordo com o que a Bíblia diz. É fundamental e é absolutamente crucial que você compartilhe e curta este vídeo. Cada comentário, cada compartilhamento e cada curtida tornam este vídeo visível para outras pessoas. Não deve ser coincidência para ninguém que está assistindo ao canal agora que Donald Trump disse hoje: a Turquia estava prestes a entrar na guerra e eu, no último segundo, impedi que a Turquia viesse em auxílio do Irã no ataque contra Israel. Estamos vendo agora o que o profeta Ezequiel e o profeta Jeremias descrevem como uma panela fervente vinda do norte. A palavra no hebraico, sir nafuar, literalmente faz alusão a uma panela de pressão que de repente simplesmente explode pela tampa. Estamos sentados agora em cima de uma panela de pressão. E caso vocês não tenham prestado atenção, o Irã diz o seguinte: para ter paz conosco, Estados Unidos, vocês devem garantir que o Hezbollah permaneça seguro. O Hezbollah deve permanecer no Líbano. Esta é a condição do Estado do Irã. Aonde isso nos leva? Os Estados Unidos vão colocar uma pressão tremenda sobre Israel para pará-lo. E vemos Donald Trump falando contra os ataques de Israel enquanto civis inocentes estão sendo bombardeados de forma regular, quase diária e consistente. Mas sob a ótica da profecia, aonde isso nos leva? E o que isso que está acontecendo agora na fronteira entre o Líbano e Israel tem a ver com a profecia do fim dos tempos? Amigos, se ainda não tiveram a chance, eu os exorto. Está disponível em todos os idiomas. Leiam A Queda de Edom. Este é um livro diferente de qualquer outro livro que eu já tenha lançado para vocês. E agora, amigos, vou abrir para vocês apenas uma página ou duas de Milhemet Haemunah, meu próximo livro, para que entendam o que está vindo diante de nós. Por favor, entendam que este ponto de ebulição, esta panela de pressão chamada Líbano, foi profetizada em conexão com a vinda do Messias. E o profeta Ezequiel está nos dizendo o seguinte em Ezequiel 28, 21. Filho do homem, vire o rosto contra Sidom e profetize contra ela. Há algumas coisas em Ezequiel 28 às quais quero que vocês prestem atenção. Em primeiro lugar, é a expressão filho do homem, ou em hebraico Ben Adam, que se refere ao Messias. É uma profecia sobre Sidom. Sidom e também Tzor são duas cidades que ficam no Líbano. É uma profecia sobre Sidom, sobre o Líbano para os últimos dias. É uma profecia. Quero que ouçam com bastante atenção o que isso tem a ver com tudo o que está sendo feito hoje. O Ramad comenta e nos explica, e de fato, como Tiro e Sidom estão próximas uma da outra em termos de povoamento e dos graus de impureza, elas também estavam próximas da corrupção. Por isso, seu castigo foi unificado. E o significado de sua frase, quando o profeta diz, vire o seu rosto, refere-se ao rosto da ira, pois o profeta estava no nível ou limite de Yesod, do Messias, e ao rosto irado que o Yesod superior demonstrava em relação ao Sitra Arha, que são as forças demoníacas do mal. Deixe-me decodificar isso para vocês, para que entendam o que o Ramad disse. O profeta Ezequiel está vendo uma profecia para os últimos dias sobre um dia de grande ira que está vindo em direção a Tzor e Sidom, em direção ao Líbano. E eu também
incluirei nesta profecia a Turquia. Ok? Isso acontece pouco antes de a ira estar prestes a se abater sobre aqueles que atacam Israel vindos do norte. É interessante notar que a palavra em hebraico para norte é a palavra tsafon. Está relacionado à palavra tsefa, uma víbora, uma serpente. Temos que entender isso. Agora, aqui na profecia, é Ezequiel quem se conectou a algo que é chamado de Yesod. A palavra hebraica Yesod é a palavra fundamento. E esse fundamento, segundo o Ramad, é aquele que vai se voltar e trazer julgamento sobre o Líbano e sobre o norte. Será o Messias. E ele está conectado ao que ele chamou de Yesod superior. O Messias que está sentado nos céus. E o que ele vê? Ele vê a guerra que está ocorrendo nos céus, não apenas na terra contra o lado oposto. É outro nome para o próprio Satanás. E você deve se perguntar, quem é o Yesod que será despertado para trazer julgamento sobre o norte? Veja bem, eu quero que entenda, este conflito com o Líbano agora é iminente. É iminente. Pois o Hezbollah e até mesmo a Turquia desempenharão um papel muito importante no despertar do espírito do Messias no mundo. Kol Hator nos explica quem é o Yesod, e ele diz o seguinte: Yosef, ou José, ainda vive. A essência do Messias, filho de Yosef, está em 3 tipos. O Messias superior, filho de Yosef, o príncipe das faces. Ambos derivam da luz do alto e ambos fazem parte da Sefirá, chamada Yesod. Yesod. E é isso que está acontecendo aqui. Ele está invocando o Filho do Homem. O Filho do Homem é chamado de fundamento. O fundamento é chamado de Yesod. O Yesod é chamado de José. E o outro nome para ele é o Messias, filho de José. Vocês devem entender o que está acontecendo agora no mundo. O Messias, filho de José, está despertando para trazer um julgamento catastrófico sobre o Líbano e sobre aqueles que ajudam o Hezbollah no norte. Uau, isso está trazendo um grande despertar do espírito do Messias. Mas também o Messias está prestes a voltar o seu rosto contra eles. Que palavra chocante! O Arizal, no Sha'ar HaGilgulim, vai além e explica. Ele disse o seguinte: ele escondeu isso em Yesod, que é a Sefirá, a emanação de José. Isso será revelado pelo Messias, filho de Yosef. Yesod é a Sefirá de conexão entre o alto e o baixo. Lembrem-se do que está escrito. O profeta Ezequiel diz: volte o seu rosto. Ele está voltando o rosto para o Filho do Homem. Por que isso? Porque ele está direcionando isso para aquele que se parecerá com José, que é a sua primeira vinda terrena, mas ele também tem outra parte, que é uma sefirá celestial, conectando o céu e a terra. Então, quem é aquele que virá para realizar este grande julgamento aqui, quando ele diz: ó filho do homem, vire o rosto contra Sidom? É o superior, o que ele chama aqui de Yesod superior, o Machia divino, aquele que vem do céu. Ele está descendo e se assemelha a José. E quando isso vai acontecer? Vai acontecer quando houver um problema com o Líbano. O Rabino Moshe Cordovero, em seu comentário, remove toda dúvida sobre quem é o fundamento. E ele diz o seguinte: o Ramak diz, ele virá como um redentor, o Messias, cujo nome é Yesod, que faz a redenção transbordar para baixo. Ele vem do alto, mas ele trará a redenção para baixo, porque ele é como um canal que conecta o céu e a terra. E reparem algo sobre ele. Ele é chamado de Yesod. Um grande segredo é encontrado nessas coisas. Se você sabe algo sobre o hebraico, Aleph é 1, Bet é 2, Gimel é 3, Dalet é 4, Rei é 5 e Vav é 6. O que está associado ao número 6? Isso é importante. Olhem para a tela comigo por um instante. Hesed, ou graça, é 1.
Gevurá, ou poder, é 2. Tiferet, majestade, é 3. Netzar, eternidade, é 4. Hod, que é o esplendor, é 5. E Yesod, que é o Messias, filho de José, a letra Vav, que é o número 6. Se pegarmos o número 6, Vav, e simplesmente dissermos a palavra Vav não é escrita com um só Vav, mas como podem ver na sua tela, ela é escrita com 2 Vavs. Então, Vav mais Vav é igual a 12. Isso é importante, porque o fundamento está vindo, aquele que se assemelha a Yosef, aquele que foi rejeitado por seus próprios irmãos. Então, se você pegar o Yesod, que agora sabemos ser aquele que vai executar o julgamento, e pegar a palavra hebraica Yosef, José, que equivale a 156, e multiplicar pelo número da Sefirá do Yesod, você obtém o número 1872. Por que é tão importante que este seja o número 1872? Irmãos e irmãs, estamos recebendo as pistas agora mesmo de que Yosef, aquele que é como Yosef, está prestes a se revelar. Leiam comigo Provérbios 10, 25. Quando a tempestade passa, o ímpio desaparece, mas o justo é um fundamento eterno. Lembram de como Yosef é chamado Yesod? Lembram o que Ezequiel está nos dizendo? Yesod está vindo, o Yesod do alto está vindo. Yosef está vindo. Se você pegar a expressão o justo, que é o fundamento eterno, essa expressão equivale em hebraico a 1872. Da mesma forma que se pegarmos o número equivalente a Yosef, 156, e multiplicamos isso por 12, isso também será 1872. Quem é aquele que está vindo? Quem é aquele sobre quem Ezequiel profetizou? Aquele sobre quem Ezequiel profetizou não é outro senão aquele que é como José. Vocês precisam entender isso. E o sinal definitivo para a sua vinda é o Líbano. Espere, eu ainda não terminei. Por favor, compartilhem e curtam. José equivale a 156, assim como a palavra quiná, zelo, também equivale a 156. Está escrito em Zacarias: eu sou zeloso por Sião, eu tenho um grande zelo por Sião. E se deve colocar no contexto de Ezequiel 2 estágios de redenção. Em Ezequiel 28, ele fala sobre a remoção deste último espinho. Este último espinho, que é uma profecia sobre o Líbano e sobre Edom, sobre os Estados Unidos e o Líbano. Vocês acham que é coincidência que Edom e o Líbano estejam forçando Israel a esse acordo? Não, isso já havia sido profetizado. O que nos leva até o final de Ezequiel, capítulos 38 e 39, que é a etapa final de Gog e Magog, onde essa ameaça global começará a partir do norte. Estamos vendo isso agora. E não se surpreendam se isso se espalhar para a Turquia e para a Rússia nos próximos dias. Mas vamos continuar por um instante em Ezequiel, agora que já provei para vocês que o fundamento está vindo. O nome dele é Yosef, ele é o Messias, filho de Yosef, e o sinal disso será a guerra com o Líbano, exatamente como estamos vendo agora. E o Líbano será derrotado e será completamente despojado. O que os próximos versículos nos dizem? Ouça Ezequiel 28, versículo 22 a 23, sobre a natureza do julgamento. Ele diz: assim diz o soberano Deus, eu vou agir contra você, ó Sidom, Líbano, e manifestarei a minha glória dentro de você. Todos saberão que eu sou Deus, quando eu castigá-la e mostrar-me santo em seu meio. Enviarei uma peste sobre você e farei sangue correr em suas ruas. Os mortos cairão, derrubados pela espada que virá de todos os lados contra você, e todos saberão que eu sou Deus. Irmãos e irmãs, uma guerra está chegando. Precisamos entender a natureza da guerra que está para acontecer dentro do Líbano. E esta guerra, o Hammad nos diz o seguinte:
ele diz: e já se sabe que o santo, bendito seja ele, é honrado e glorificado no mundo quando ele executa juízo sobre os ímpios, como está escrito. O Senhor é conhecido pelo julgamento que executa. O ímpio é apanhado na armadilha da obra de suas próprias mãos. Salmos 9, 17. E esta questão inclui os julgamentos severos sem abrandamento, para se fazer conhecido que a santidade governa sobre Sitra Arra. Isso é muito importante. E isso não é conhecido senão por meio dos julgamentos e castigos que o Rei Santo traz sobre os demônios, quando sua medida de pecado está cheia, recaindo sobre elas diretamente do próprio lugar de seu sustento espiritual. É importante que vocês entendam o que o Ramad está nos explicando. Ele está dizendo que este julgamento que será trazido sobre Edom não terá Hamtaká Dinim. Será um castigo completo das nações e, como está escrito em Isaías 24, 21, também sobre as entidades demoníacas que as controlam. Veja bem, é por isso que o Filho do Homem operará tanto nos céus quanto também operará aqui na terra. E vocês precisam entender algo. Ele explicou aqui que Deus eliminará este lugar de sustento espiritual deles. Mas antes de realizar esse corte, antes de pegar o pequeno cortador e interromper o fluxo da gasolina, a expressão usada aqui no texto é a expressão Shenit Mala'a Sa'atam. Os seus baldes precisam estar completamente cheios. O Ramad nos explicou a realidade espiritual do que está chegando até nós. E ele diz: as forças do mal têm permissão para existir e acumular poder, apenas até um limite divino preciso. Assim que cruzam essa linha, o julgamento é acionado. O mal não possui uma fonte independente de vida. Ele sobrevive sugando faíscas microscópicas de energia sagrada. Ele está sugando Tucker Carlson, ele está sugando J.D. Hall, ele está sugando os antissemitas, ele está sugando a igreja apóstata, ele está sugando eles. E assim como há uma plenitude que está se concretizando no remanescente das nações que se unem a Israel, ele está sugando a igreja apóstata e criando dois campos distintos. E essa sucção nos levará ao que o Ramad diz aqui no texto, Shenit Mala'a Sa'atam, que o balde deles está cheio. O ódio vai se tornar tão grande que quase ultrapassará o limite. Mas ouça isso. Ele sobrevive sugando as centelhas microscópicas da energia sagrada dos recantos mais remotos do sistema divino. Quando Deus decide destruir o mal, ele envia o juízo através desse mesmo canal. O mesmo canal, o canal de Yesod, do Messias, que os alimentou, de repente se torna a arma que irá erradicá-los. Entendem o que acontecerá no físico? Líbano e Edom se voltarão um contra o outro, América e Hezbollah. Agora Trump diz sobre a Síria, grandes amigos meus. Ele diz sobre os turcos, muito bons amigos meus. Tudo isso vai se voltar contra ele. Eles vão se voltar uns contra os outros. Apenas observem, eles vão se voltar uns contra os outros. Mas nos céus, Deus vai confundir os demônios. Ele vai destruí-los para que as nações fiquem confusas. Steinsaltz diz o que vai acontecer. Ele cita: enviarei uma peste sobre você e farei sangue correr em suas ruas. Os mortos cairão, derrubados pela espada que virá de todos os lados contra você. E todos saberão que eu sou Deus. Isso é muito importante. Prestem atenção. Estamos chegando ao versículo agora que profetiza diretamente sobre a guerra do Líbano que está vindo sobre nós pelo norte. O que acontecerá? O Messias removerá isso. Todos os sábios disseram que esta é a guerra que nos leva à vinda do Messias. Ouçam o próximo versículo, Ezequiel 28, 24. Israel não terá mais vizinhos maldosos agindo como roseiras bravas, dolorosas e espinhos pontudos, pois eles saberão que eu sou o soberano Deus. A palavra que é usada no texto é a palavra espinhoso, espinho doloroso. A palavra no hebraico espinho, aqui no texto, é a palavra
Kotz, que vem da palavra Ketz. Kotz é um espinho, Ketz são os últimos dias. E os rabinos nos explicaram que o último espinho que precisa ser removido é o Kotz do Líbano, é o espinho do Líbano. Está chegando a hora, amigos. Este espinho chamado Hezbollah será removido. Está bem próximo. O Hamad explicou e disse: eis que já se sabe que as forças demoníacas externas são como espinhos para Israel, tanto em termos do sofrimento que lhes causam por sua proximidade, quanto em termos de instigação e tentação, exatamente como está escrito em 2 Samuel. Mas os ímpios são todos como espinhos que são arrancados. E quando o santo, bendito seja ele, executa juízo sobre alguns deles e os destrói do mundo, verifica-se que ele está destruindo os espinhos da vinha do Senhor dos Exércitos, a casa de Israel. Isso é ainda mais verdadeiro quando ele executa o julgamento sobre aquelas forças externas, ou seja, as forças dos demônios que estão mais próximas deles, as quais constantemente espreitam e caçam suas luzes espirituais, assim como Tiro e Sidom, Líbano, estavam próximas da terra de Israel. Portanto, no que diz respeito aos seus espinhos pontudos e aos seus espinhos lacerantes, ele os removerá. Entendem o que ele está dizendo? Ele diz que essa destruição e remoção de Edom e, por fim, também do Líbano, fazem parte do processo de purificação não apenas do Oriente Médio, mas do mundo todo, preparar a vinha do Senhor para a vinda do Messias. E estou dizendo todas essas coisas hoje porque aqueles de vocês que vivem nos Estados Unidos sabem o que está acontecendo agora. A América está entrando em uma aliança falsa, uma aliança do Salmo 83, com os inimigos de Deus, com o inimigo do Messias, forçando Israel. Marquem minhas palavras, o Messias de Israel, o Yesod Yosef, aquele que é o Tzadik Yesod Olam, o Yesod do Olam, Yosef multiplicado por 12. Por que 12? Porque ele reunirá todo o remanescente, tanto judeus quanto gentios. Ele não permitirá isso. O julgamento começará no Líbano e irá até Edom. Escolham Israel hoje, escolham Yeshua, escolham o verdadeiro Deus de Israel e escolham também o povo judeu. Se foram abençoados por este vídeo e por este aviso divino, por favor, leiam A Queda de Edom, façam a pré-encomenda de Milhemet Haemuná, apoiem esta causa e, por favor, compartilhem a verdade, porque o tempo está se esgotando.